Vamos começar pelo nosso recheio de queijo. Hoje eu trouxe aqui ricota, gorgonzola e parmesão. Você pode utilizar outros queijos também, se você preferir. Eu gosto muito dessa combinação. Vamos colocar a nossa ricota aqui. Lembrando que os ingredientes eles estão aqui na descrição do nosso vídeo. Depois que a gente colocou os queijos, a gente coloca um pouquinho de creme de leite e a gente mistura bem, só para ele pegar liga. Vamos colocar pimenta e sal. Nosso recheio a gente deixou então na geladeira um pouquinho e agora a gente vai fazer a nossa massa. Em uma bancada bem limpa, a gente vai colocar a farinha aqui, abrir um buraco, colocar as gemas dos ovos aqui dentro e depois misturar. Vocês vão ver como é que eu vou fazer. Mas se você quiser utilizar as claras, porque você não vai usar para mais nada aqui, para outra receita, fazer um suspiro na sua casa, fazer qualquer outra coisa, fica uma delícia também. Aí você já aproveita que vai sobrar muita clara aí e já faz outra coisa também. Vamos lá para nossa receita? E aí você faz o sal a gosto. Então, geralmente, eu vou no olho mesmo, fazer uma pitadinha aqui de sal. E conforme você for fazendo na sua casa essa receita, você vai vendo, né? Um dia você faz, tá mais salgadinho, outro dia deu, e você vai mexendo na sua receita. Agora a gente já uniu, né, todos os ingredientes, transformamos isso daqui numa massa única e sovamos um pouquinho. Sovar é você fazer esse movimento aqui assim, né, para ele unir bem toda a massa. A gente vai deixar descansando um pouquinho, uns 10 minutinhos mais ou menos, e aí a gente vai começar a abrir a nossa massa. A nossa massa já descansou aqui e agora a gente vai abrir. Eu tenho essa máquina para abrir massa, mas se você não tiver, você pode abrir na mão com esse rolo aqui. A gente já separou a nossa massa aqui. Eu particularmente gosto de separar a massa em pequenas bolinhas, porque na hora que a gente for abrir aqui, eu não fico com aquela massa super extensa, não conseguindo, né, abrir direito. Então eu prefiro ir abrindo por partes. Primeira coisa que a gente faz é deixar essa massa um pouquinho mais fina. A gente faz isso na mão mesmo, ou com o auxílio de um rolo, porque a gente vai passar ela aqui no rolo de massa. Sempre pouca farinha, tá? Na mesa, na bancada, quando a gente for passar aqui também, a gente não precisa adicionar mais farinha, só o suficiente para ela não grudar. Ó, vou jogar um pouquinho de farinha aqui, só para ela não grudar, e a gente vai fazer a primeira passagem. Já vai pegando a massa aqui embaixo. Segredo. Na primeira vez que a gente está passando a massa, a gente dobra ela em 3 de novo e passa mais uma vez. Senão vai ficar bem homogênea e vai abrir bastante, né? Abrir dos lados toda igual. Tá vendo que agora ela já criou uma espessura única, né? Ela tá bem retangular, aí a gente consegue abrir ela mais fácil. Então, a partir de agora, eu já vou mudar aqui, né, a minha espessura da minha máquina, mas se você estiver no rolo, você já começa a abrir mais a sua massa. E aí a gente vai começar a deixar ela mais fininha. Ela tem que ficar bem fininha, né? O segredo de uma boa massa, ela tá bem fina, pouca massa. Quando ela começar a ficar úmida na sua mão, quando você estiver abrindo, você vai lá e joga só um tiquinho de farinha nela.
espalha assim, ó, só para ela não grudar, porque às vezes ela gruda dentro da máquina. Tá vendo como a nossa massa ela abre bastante? A gente vai deixar mais fininha ainda, só mais um pouquinho. Ó, a gente abriu nossa primeira bolinha. Tá vendo como ela fica grande? Por isso que eu faço várias bolinhas. E reparem como ela tá bem fininha, ó. Dá até pra ver minha mão aqui atrás. Porque a massa, ela tem que ficar assim mesmo. Pouca massa e bastante recheio, né? Que é isso que a gente gosta. Quando você acabar de fazer a sua massa, você já coloca aqui, né? Na sua bancada com um pouquinho de farinha só. De novo, ó, bem pouquinho para não ficar com muita farinha na sua massa, só para ela não grudar na bancada. Deixa descansar, abre as outras massas e aí depois a gente vai rechear tudo. Bom, agora a gente abriu toda a nossa massa e a gente vai rechear, porque hoje a nossa massa é uma massa recheada. Então eu vou mostrar aqui para vocês no passo a passo como é que eu faço para rechear essa massa. Bom, gente, a primeira coisa que eu faço é cortar a minha massa para ela ficar um retângulo certinho. Tá vendo que ela tem essa borda aqui? Eu tiro e deixo de lado. Depois a gente pode fazer outra massa recheada, menor, né? Deixar de outra forma, mas eu geralmente deixo isso daqui pro ladinho. Agora que a gente já cortou o nosso retângulo, eu vou rechear, vou marcar aqui, vou rechear essa parte e depois a gente fecha ele e corta. Eu vou utilizar uma faca, você pode utilizar um utensílio que você ache melhor. Mas a gente vai marcar a nossa massa agora, né? Então, eu quero o quadrado grandinho. Então, eu vou deixar nossa massa com uma espessura boa. Tá vendo? Aqui a gente fez a primeira marcação. Aí, eu vou colocar um pouquinho de recheio aqui, bem centralizado, bem aqui no meio da parte de baixo. Por quê? Porque aí quando a gente fechar, ele vai estar no lugar certo. Bom, a gente pegou um pouquinho d'água aqui, só para molhar em volta aqui da massa, mas é bem pouca mesmo que a gente vai colocar, para na hora que a gente fechar a massa grudar certinho e ela não abrir quando ela for pro fogo. Agora eu termino, né, de cortar aqui minha massa. Eu já fiz as marcações antes. Com o dedo ou com o pincel, você vai lá e passa um pouquinho de água aqui em volta. O certo é com o pincel, mas como a gente não tem aqui, a gente vai fazer na mão mesmo. Bom, agora que a gente passou a água, a gente fecha. A gente vai fechando bem, sem deixar muito ar lá dentro, né? O ideal é que não tenha ar lá dentro. Aí você vem com a faca aqui depois e só acerta, porque agora ele já tá bem grudado, né, a massa, uma parte na outra. E aí a gente vai cortando aqui o excesso, porque a gente não gosta de comer muita massa. Para que fique o recheio, que é importante, né, gente? É o recheio ficar bem no meio e a sua massa, ela tá aqui em volta do tamanho correto, né? O necessário. E aí pronto, a gente já tem o nosso primeiro quadradinho. Vamos pro próximo. A água tá fervendo e a gente vai colocar a nossa massa agora para cozinhar. Enquanto ela estiver cozinhando, a gente já vai fazer a nossa manteiga com nozes. Como fala meu amigo Nivaldo Prieto, água de massa tem que ser igual água de mar, cheia de sal. Vamos colocar a nossa massa agora. Vamos fazer agora a nossa manteiga com nozes. Primeiro, a gente vai colocar aqui a nossa manteiga na frigideira. E aí, a gente põe bastante manteiga aqui e deixa ela dourar. Ela tem que ficar mais douradinha. Esse passo é rápido, então fica bem de olho. Agora que ela já ficou douradinha, a gente vai colocar nossa pimenta.
Agora a gente joga as nossas nozes. E dá aquela leve fritada nas nozes. Agora que a nossa massa subiu e já cozinhou 3, 4 minutinhos, a gente tira ela daqui. Com um pouquinho de água ainda, a gente já joga no nosso molho. Olha que lindo que vai ficando esse caramelo aqui na massa. Sente o cheiro dessa massa. Gente, se vocês estivessem aqui, vocês iam ver que cheiroso que tá esse prato. Tá uma delícia. Para finalizar, queijo parmesão ralado por cima. Bastante queijo parmesão ralado por cima. E claro, né? Essa parte a gente faz já com o fogo desligado. Olha que lindo que tá a nossa massa. Vamos colocar nossa massa aqui no prato agora. Só lembrando que todos os ingredientes estão aqui na descrição desse vídeo. Mas na verdade é uma coisa super básica. Macarrão, desse parafusinho, né? Fusilli que a gente chama. Um pedaço de gorgonzola, que aqui tem 190 gramas. Um pedaço de parmesão, pra você ralar por cima. E molho de tomate. Se você for usar pacotinho, 2 pacotinhos de molho de tomate. Bora! Na panela que você fez o macarrão, você coloca o molho de tomate, coloca o gorgonzola, mexe bem para dissolver em fogo baixo. E por fim você junta o macarrão cozido e mistura bem ele. Tá vendo que macarrão super fácil que a gente fez? Agora a gente pega aqui, ó, nosso parmesão. Eu gosto de ralar na hora, tá? Mas se você comprar o de saquinho não tem problema, não vou te julgar. Mas a gente rala nesse ralo mais grosso aqui, tá? E ficou pronto o nosso macarrão com gorgonzola. Primeiro passo que você vai fazer, colocar uma água para ferver, que a nossa aqui já tá quase fervendo, colocar a sua massa para cozinhar. Olhando sempre o ponto aqui, ó, uma dica. Quando você for cozinhar uma massa, você olha aqui, ó, o tempo de cozimento, 8 a 10 minutos. Se ele tá dizendo que é 8 a 10 minutos, você deixa uns 7 minutos, porque a gente ainda vai levar pro fogo para juntar com a parte cremosa, né, do cogumelo. Então, deixa a massa menos tempo do que tá falando aqui para ela terminar de cozinhar na outra panela que a gente vai juntar o creme. Não faz o tempo exato que tá aqui, porque senão a sua massa vai ficar mole demais depois. Então vamos lá? Vamos colocar nossa massa para cozinhar. Depois que a gente colocar nossa massa para cozinhar, a gente vai pegar os nossos cogumelos e vai fatiar todos eles. Ó, eu retiro o talo do cogumelo, tá? Ele vem assim. A gente retira. Essa parte, geralmente eu não uso, mas se você quiser usar, você pode usar. E aí a gente fatia. Sem pressa, deixa tudo fatiadinho. Cogumelo é uma coisa que você tem que limpar muito bem, tá? Então a gente deixa ele para higienizar, eu lavo ele literalmente na mão, com água corrente, vou limpando ele bem, assim, ó, limpando ele bem. Depois a gente coloca num bowl com água e hidrosteril. Isso faz total diferença. Cogumelo é uma coisa mais suja, tem que limpar bem para você poder utilizar, tá? Por mais que ele vai ferver na panela, cai nessa não. Tem que limpar bem. A água já tá fervendo, coloquei bastante sal grosso na água para ficar uma água bem de mar mesmo. Ela precisa ficar bem salgada para você colocar a sua massa e ela sair saborosa, tá bom? Uma frigideira grande, coloque a manteiga, deixa ela derreter bem, esquentar bem. Coloca a cebola bem picadinha, deixa ela fritar bastante, ficar douradinha desse jeito. Em seguida, cogumelos, caldo de legumes. É muito importante o cogumelo cozinhar nessa hora, porque ele precisa cozinhar para tirar o sabor muito forte. Junta os temperos, páprica, sal, pimenta, o que você desejar.
coloca o macarrão, mexe bem, creme de leite, mexe bem para dissolver, fica mexendo na panela até ele ficar um pouquinho mais cremoso. Depois você serve. O nosso macarrão ficou pronto e olha que coisa linda, maravilhosa e super cremoso. Olha aqui, maravilhoso. Vamos provar? O nosso macarrão com cogumelos ficou incrível, maravilhoso. Faz aí na sua casa. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha, comenta, manda pra tia, pra avó, pro cachorro, pra todos os grupos que você tem no WhatsApp, pra todo mundo, porque isso nos ajuda muito a crescer aqui o canal, a ganhar mais inscritos, a poder produzir mais conteúdos pra vocês. Isso é importante pra gente continuar aqui no YouTube pra você. Então, te vejo no próximo vídeo. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma receita aqui no canal Tisa Food. Oh, que lindo! Se inscreva e compartilhe com pessoas que precisam fazer essa receita também. Te vejo no próximo vídeo.